Socrative e a Create Account. Aqui introduzimos os nossos dados, o nosso e-mail e a password e confirmamos. Depois selecionamos o nosso país, a organização à qual pertencemos e concordamos com todos os termos. Depois de selecionarmos o tipo de organização, vão-nos surgir diferentes escolas que em Portugal se associaram à versão Pro do Socrative. Se não for nenhuma dessas escolas, se não pertencer a nenhuma dessas escolas, selecione a última, que é School Not Listed. No School Name pode identificar a sua escola ou pode, pura e simplesmente, colocar apenas letras. Selecione depois a versão Free do Socrative e vamos então iniciar a nossa viagem pelo Socrative. Ao nos iniciarmos no Socrative, ele automaticamente atribui-nos um nome de sala, um room name. Neste caso, atribuiu-me o nome Rodrigues 3097. Ora, este room name é importante porque vai ser aquele que nós vamos dar aos nossos alunos para entrarem nas nossas salas. Como é que nós fazemos esta alteração? Vamos a Rooms, ou Salas, e então no lápis, vamos clicar no lápis e podemos alterar para aquilo que nós entendermos. Obviamente que existem milhares de salas já constituídas e por isso nós temos que fazer algumas tentativas no sentido de chegarmos ao nome que nós pretendemos, porque vários dos nossos nomes podem não estar disponíveis. Por defeito, a língua de trabalho é a língua inglesa, contudo, nós podemos alterar para outras línguas de trabalho, como é o caso do português, neste caso o português do Brasil, ou outras línguas. Vamos então, onde tem o nosso nome, a Profile. No Profile, na Demographics, temos então a língua e podemos optar por uma das línguas que estão aqui disponíveis. Neste caso, o português do Brasil, o português de Portugal não está ainda disponível. Vamos começar por explorar a secção dos testes. Aqui nós encontramos já um teste por defeito, o World Facts Quiz, que surge como um exemplo dado pelo Socrative. Aqui, por exemplo, se quisermos criar uma pasta, não nos é possível, essa é só possível na versão Pro, mas podemos excluir os nossos quizzes quando não os queremos mais, os nossos testes, e quando nós clicamos em adicionar teste, nós podemos fazer duas coisas. E a primeira é importar um teste. Ora, a importação do teste pode acontecer de duas formas, esta é uma delas. Se tivermos um colega que tenha um teste já feito e o quisermos importar para a nossa conta, basta dar-nos o número daquele teste, o SOC mais o número do teste e depois colocarmos importar teste. Vamos então criar um teste de raiz. Aqui do nosso lado esquerdo, quando nos aparece alinhar teste ao padrão, isto basicamente é para os testes norte-americanos. Nós até podemos eventualmente colocar no assunto, por exemplo, Language and Arts, mas depois na matéria ele vai-nos buscar muitas das situações ligadas aos diferentes estados norte-americanos. Por isso, esta não é digamos assim, uma funcionalidade própria para Portugal e por isso não a precisam de ter a funcionar. Vamos ter três tipologias de questões. Vamos começar por uma questão de multiple choice, por exemplo, em que nós temos um espaço para colocar a nossa pergunta e temos também um espaço de formatação. Por exemplo, vamos colocar quem foi o primeiro rei de Portugal. E vamos colocar nas diversas opções de resposta várias opções, por exemplo, Dom Henrique, ou, por exemplo, Dom Afonso Henriques, Dom Afonso I, ou então podemos até eliminar uma das opções. Nós aqui podemos ter duas opções, três opções, quatro ou até mais, e depois selecionamos então aquela que está efetivamente correta. Ora, uma outra funcionalidade é a inserção de imagens
Ele vai-nos buscar imagens que já estão no nosso computador e depois clicamos no visto para gravar a nossa questão. Isto é uma funcionalidade nova, o visto não existia, existia sim o salvar. Neste momento clicamos no visto para podermos salvar a nossa pergunta. Vamos então passar a um verdadeiro ou falso. Ele já por defeito nos constitui aqui o verdadeiro e o falso e nós só temos que optar pela resposta correta. Então eu vou colocar, por exemplo, Portugal nasceu no século XIII, por exemplo. Vou então assinalar a resposta como falsa, obviamente, e vou guardar a minha resposta. Vamos então passar para a terceira tipologia de questões, que é a de resposta curta. Aqui, antigamente, o Socrative era bastante restritivo neste tipo de questão e não conseguia corrigir todas as situações. Neste momento melhorou muito a plataforma. Vamos imaginar que eu coloco aqui qual a primeira capital de Portugal e depois nós vamos colocar nas respostas corretas, aqui diz opcional, mas convém nós colocarmos algumas opções para que ele nos permita corrigir. Então vamos colocar aqui Guimarães. E eu vou colocar também Guimarães com letra minúscula, porque eventualmente os alunos também podem vir a escrever com letra minúscula e assim ele corrige as duas situações. E vamos então anular as outras opções, porque não vamos, obviamente, precisar delas, e vamos salvar. Do nosso lado direito surgem-nos alguns ícones. O primeiro é o lápis. O lápis serve para nós editarmos a qualquer momento qualquer questão que queiramos, basta clicar no lápis, ela abre a questão e podemos corrigir ou alterar. Aquelas setas que uma para cima e uma para baixo servem para nós alterarmos a ordem da questão. Por exemplo, eu passei agora a segunda questão para primeiro lugar. Estamos a fazer um teste e pretendemos que ela tenha uma outra ordem, então vamos fazer essa ordem. O último ícone é para nós duplicarmos as questões. Por vezes nós podemos ter questões que sejam muito idênticas e para não estarmos a escrever continuamente as mesmas coisas, podemos duplicá-la e podemos depois alterá-la. E então podemos apagar no caixote de lixo qualquer questão. Do lado direito surge-nos ainda o habilitar compartilhamento. Este é o número que nós necessitamos para partilhar o nosso teste com outros colegas. Caso queiramos que o nosso teste fique privado, nós então basta não habilitar esse compartilhamento. Falta-nos então dar um título ao nosso teste. Vamos então clicar no lápis e vamos alterar o título do nosso teste. E vamos dar, por exemplo, o título de História de Portugal. Nunca esquecer, obviamente, de salvar o nosso teste a cada modificação. Para lançarmos um teste, vamos a Iniciar, clicamos em Teste, selecionamos o teste que pretendemos dar aos alunos e então aqui começa a nossa navegação pela forma de atribuição do teste. Nós temos o feedback instantâneo, significa que os alunos, a cada questão que respondem, têm automaticamente o feedback se está correto ou não. O controlado pelo professor, que é uma versão, para a versão mais Pro, em que o professor pode controlar o timing de cada teste. A abertura de navegação é aquela que eu pessoalmente prefiro, porque permite aos alunos, a seu tempo, cada um a seu ritmo, poderem fazer o teste e poderem, inclusivamente, andarem para trás para poderem rever e alterarem respostas. Vamos aqui exigir nomes, ele permite baralhar as perguntas e baralhar as respostas também e mostrar a nota final aos alunos. Ou seja, no final do teste, os alunos podem saber a sua nota. Uma tentativa ou tentativa única é só para o recurso Pro, o que significa que o aluno pode sair e pode voltar a entrar no teste se o teste estiver aberto na versão gratuita. Quando lançamos o teste, então, esta é a perspectiva do professor, isto é o que o professor vê quando lança um teste. Estamos aqui a ver os alunos a dar entrada num teste, a inscrever o seu nome, que eu obviamente
não o mostro aqui. E podemos ir monitorizando todo o percurso que os alunos vão fazendo e todas as respostas que vão dando. Aqui estamos a ver aparecer respostas de forma aleatória, não de forma seguida, porque na configuração do teste que foi dado eu baralhei as perguntas, o que significa que a pergunta número 1 que surge a um aluno não é a mesma número 1 de outro aluno. Duas notas aqui, nós temos aqui esta percentagem que significa o progresso dos alunos. O progresso é quanto do teste é que já foi feito. Por exemplo, já temos 2 alunos que concluíram e tem aqui um visto em como concluíram, deram por concluído um teste. Não significa que tiraram 100%, porque quando eu clico em cima junto à seta do progresso, eu posso fazer essa alteração para nota e então aparece-me aqui a percentagem real daquilo que aquele aluno fez e está a fazer no teste. Permite-nos também ter uma visão a nível de cada questão, porque em baixo surge-nos então a percentagem respondida corretamente por cada aluno. Outra particularidade é que nós podemos simultaneamente, e ao mesmo tempo que estamos a ver os alunos a fazerem o teste, podemos também clicar nas próprias perguntas para ver que perguntas são aquelas em que eles estão a ter problemas ou estão a sair-se melhor. Por exemplo, eu vou clicar aqui na pergunta número 3 para ver então qual foi a pergunta número 3, porque estão a ter efetivas dificuldades na sua realização. E podemos sempre voltar à tabela de resultados enquanto os alunos estão a fazer o teste. Quando todos já concluíram o teste, nós então podemos clicar em concluir e aparecem-nos aqui então várias situações. Por exemplo, num teste podem-nos surgir perguntas com diferentes cores. As cores em cada questão significa que é uma tipologia diferente de questão, uma escolha múltipla tem uma cor, uma resposta curta tem outra e por isso é que surgem em cima nas questões diversas cores. Quando nós terminamos o teste, do lado direito aparece-nos o termo relatórios. Ao clicar em relatórios, nós podemos escolher que tipo de relatório pretendemos. Pretendemos um Excel de toda a turma, um PDF individual ou específico por questão. O PDF individual é importante, principalmente para quem tem turmas do ensino profissional e as quais nós necessitamos de ficar com todo esse material.